Fala galera do Dominantes Online. Então, mais uma aula de Química. Nesse momento a gente vai falar sobre os aspectos macroscópicos da matéria, a parte 3, tá? Eu sou o professor Bruno Matassoli, então bora lá. Veja bem, olha só, quando a gente está falando sobre aspectos macroscópicos, agora é o momento, a gente vai ficar falando literalmente sobre as substâncias. Então, olha só, a gente vai focar em entender, a gente já viu uma definição de substâncias, mas quando a gente fala de substâncias, a gente tem que entender. Agora, não mais que antes, as propriedades físicas e químicas bem definidas de uma substância e sua representação em fórmula. Isso a gente falou lá na parte da aula 2. Né? Naquela parte 2 a gente fica focando em definições. Então, quando a gente fala de uma substância, a gente fala sobre a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Isso são traços para caracterizar uma substância. Então, uma substância tem essas propriedades principalmente físicas bem definidas, constantes. Nenhuma substância tem todas as mesmas propriedades que outras substâncias. Beleza? A melhor forma também de identificação, não pelo aspecto, seria a representação de uma fórmula. Então, quando a gente fala de uma substância, a gente sabe que tem uma fórmula. E se tem uma fórmula, é uma substância. Então, quando a gente fala sobre o material, será que isso é formado por apenas uma substância? Aí você utiliza o conceito de propriedades. Será que esse material ele tem uma temperatura de ebulição constante? Se eu testar e verificar, ele vai sofrer ebulição sempre na mesma temperatura? A densidade dele é fixa? Né? O ponto de fusão é fixo? Aí eu estou classificando uma substância. Se não, se eu souber só apenas, olha, a substância tal, tem fórmula. Se ela tiver uma fórmula, ela é literalmente uma substância. Foi o caso que eu já falei. Madeira, se eu estou falando do material, ele tem propriedades físicas conhecidas? Não, né? Dependendo da madeira em si, da mesma árvore, ela tem propriedades distintas, dependendo de onde está do tronco. Literalmente o aspecto também é diferente. Agora, se eu falo rápido, madeira é fácil, tem fórmula? Não tem fórmula, porque é formada por diversas substâncias, beleza? Então, olha só, sabendo essa concepção aqui, a gente vai trabalhar nesse ponto aqui. Se eu conheço a estrutura, a representação de uma substância, como eu posso analisar e classificar a substância? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é quando a gente chama de uma substância simples. Substância simples, ela vai ser sempre na sua representação formada por apenas um elemento químico. Então, pode ter mais de um átomo de um elemento químico, mas ela é representada por apenas um tipo de átomo. Quando a gente fala de elemento químico, nesse momento eu quero que você entenda como tipo de átomo. Aqui a gente tem alguns exemplos de substâncias simples. Olha, tem o gás oxigênio, que é formado por átomos do elemento oxigênio, tá bom? Eu tenho o ozônio, tá bom? O ozônio e o oxigênio são formados pelo mesmo elemento, mas segura que eu já vou comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Eu tenho o gás nitrogênio, eu tenho ferro, eu tenho o gás hélio. Então, esses caras aqui são chamados e são retratados de substâncias simples. São formadas por apenas um elemento químico, tá bom? Lembrando que substância pura é redundância, porque se isso for substância, ela está pura. Se não está pura, eu não tenho naquele sistema somente uma substância. Se contém impurezas, contém mais de uma substância. Beleza? A gente continua utilizando, você vai ver isso em avaliações, você vai escutar eu falando sobre isso, tá? Eu vou comentar às vezes, mas substância pura é redundância. Toda substância, por si só, é pura. Tá bom? E aí tem a primeira sacada que a gente vai escutar, esse termo muito comum, que é atomicidade. O que é a atomicidade? É o número de átomos que contém naquela estrutura ou molécula de substância simples. Então, por exemplo, o gás hélio, ele é só formado na sua representação por um átomo sozinho. Então, a gente diz que ele é uma substância monoatômica, tá? Então, ou ele é, por si, monoatômico. Já o ozônio, na sua estrutura, é formado por 3 átomos de oxigênio. E aí, então, ele é uma estrutura triatômica, uma molécula triatômica, né? Ou a atomicidade dele é 3.
Beleza? Tá? Só presta atenção nesse detalhe que às vezes a gente utiliza isso em substâncias compostas, mas é muito mais comum utilizar esse conceito e cair em questões quando a gente fala de substâncias simples. Ah, Bruno, mas por que o ozônio precisa de 3 no grupamento enquanto o hélio é um só? Isso tem a ver com as características tanto desse elemento químico quanto desse átomo. Isso é papo para outra aula, é papo para outra estrutura. Mas para entender isso, a ideia, essa concepção de atomicidade é isso. Tá bom? Então vamos lá, a gente entendeu que substâncias simples que são as substâncias que só têm um elemento, são aquelas mais simples. A definição ela vem anterior a essa, que são substâncias que não poderiam ser decompostas. São o resultado da decomposição de materiais. Né? Mas a gente fala agora a nível microscópico, com representações, já sei a definição correta. Tá? E aí a gente fala, beleza, a gente vai ver as outras agora? Não, eu preciso debater um pouco, principalmente nessa concepção aqui, ó, do gás oxigênio e gás ozônio. Vai falar sobre um fenômeno conhecido como alotropia. A alotropia seria a propriedade, né, a característica de alguns elementos químicos, não de matéria, mas de elementos químicos, em formar mais de uma substância. No caso, por exemplo, do elemento oxigênio. A gente acabou de ver isso agora, eu estou falando aqui. O oxigênio, o elemento oxigênio, ele está contido em substâncias simples na nossa natureza, na forma de gás oxigênio ou de ozônio. São moléculas diferentes, são estruturas diferentes e são substâncias diferentes. Têm propriedades diferentes. Qual é a diferença entre um e outro? A atomicidade. A forma que esses átomos, a forma que essas menores partes se agrupam para formar as substâncias. Beleza? Então aqui, ó, o gás oxigênio, por exemplo, ele é inodoro, ele não tem cheiro, enquanto o gás ozônio ele tem um cheiro mais desagradável. É comum, por ser menos denso, a tendência dele é se afastar, né? É subir na atmosfera. Bom, o que a gente pode verificar em relativo a esses gases em específicos? São estruturas diferentes, são substâncias diferentes. A gente diz que um é alótropo do outro. Beleza? A alotropia é esse fenômeno. Só que assim, não necessariamente duas substâncias são somente pela sua atomicidade. Um dos casos mais comuns de alotropia são estruturas que formam de acordo com seu arranjo cristalino. A gente vai ver isso aqui e aqui, ó. A diferença entre grafite e diamante. Grafite e diamante são ambos substâncias simples formadas por apenas um elemento, carbono. Bruno, carbono vai formar diamante e grafite, não tem nada a ver um com o outro. Por isso que eu falei que esse é um exemplo mais drástico. O ozônio e o gás oxigênio são gases, então fica difícil a gente diferenciar com a nossa experiência. Mas a diferença entre essas duas substâncias simplesmente está na organização dessas partículas que formam o material. Veja bem, aqui no diamante ele tem um formato mais organizado, mais estável não, mas o mais organizado entre esses átomos, geralmente formando como se fosse um tetraedro aqui. Enquanto o grafite, né, que está aqui, ele já tem um formato mais laminar. Então, literalmente, a diferença está no seu que a gente chama de sistema cristalino, não é atomicidade. Porque quando a gente fala do carbono, diamante e grafite, a gente diz que é só carbono, a gente não quantifica, seria só um C, né? A gente não quantifica. É apenas a organização entre esses átomos, porque ambos estão no estado sólido, então estão próximos, tá? Para formar o cristal em si. E tem esse cara aqui que eu já vou falar. Já vou voltar e falar sobre ele, que é o fullereno, que é um outro alótropo do carbono, mas ele é artificial, ele é criado em laboratório, né? Então, olha só, se você pegar características que eu vou colocar aqui, olha para cá. A grafita, o mineral se chama grafita, tá? A gente adora chamar isso em questões de grafite, a gente vai escutar grafite, mas o mineral correto é grafita. É com A no final, tá? Ele é um sólido cinza escuro e ele conduz eletricidade. Tá? E tanto eletricidade quanto calor. Ele tem as suas características e olha que interessante. O diamante, que é bem diferente, tem algumas características semelhantes. Por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles são específicos à mesma temperatura, mas a densidade não. Ó.
assim como a sua densidade e suas propriedades. Tem elevada dureza, outra propriedade física, que é distinta do grafite. Se tivessem as mesmas propriedades, seriam a mesma coisa, a mesma substância, a mesma cor e por aí vai. Tá? Então, são formas diferentes. Como é que você representa? A gente geralmente bota C-graf, tá? Graf para dizer que é da grafita. E C-D ou C-dia. Geralmente a gente coloca dia ou diamond, né? Que como está em inglês, geralmente o pessoal coloca aqui. Mas ambos estão a representação do carbono e são substâncias diferentes. No caso do fullereno, né, até aqui já tem até uma informação, é C60, porque ele parece uma bola, se você reparar. Vou voltar ali para você ver, olha só. Parece uma bola desenhada, né? Ele é uma estrutura de 60 carbonos. E a gente volta para cá. E essa estrutura em específico, ela tem um formato com propriedades. Ela é muito utilizada na bioquímica, né, como cápsula para colocar medicamentos, né? Na verdade, uma cápsula molecular, uma estrutura macromolecular, onde a gente pode utilizar para colocar medicamentos e ter ações específicas. No caso do carbono, hoje a gente escuta mais alguns outros alótropos artificiais, como nanotubos de carbono, e tem agora também o pessoal falando bastante sobre o grafeno. Ambos são alótropos, mas são alótropos artificiais, geralmente extraídos ou modificados a partir da estrutura da grafita. Tá? E aí tem propriedades que não são da grafita e não são do diamante, são propriedades específicas de um novo material, tá bom? Beleza? Mas todos eles são formados pelo mesmo elemento químico, então a gente diz que eles são alótropos. Bom, fechando isso, a gente já viu substância simples, a gente já falou sobre alotropia, a gente falou sobre atomicidade, e quando tem mais de um, é substância composta. Tá? É bem tranquilo de trabalhar essa parte, por quê? Porque quando a gente diz que tem mais de um elemento, é uma substância composta. Só cuidado com substância composta, porque quando a gente diz que tem mais de uma substância, né, é composto por mais de uma substância, é uma mistura, tá? A gente vai ver que assim, é uma mistura de substâncias. Tem uma substância só, essa substância, dependendo da sua fórmula, pode ser classificada como substância simples ou substância composta. Então, por exemplo, um recipiente formado por apenas água, é uma substância só. Mas a água, ela é classificada como o quê? Como uma substância composta. Porque dentro da sua fórmula tem mais de um elemento químico. Assim como o ácido sulfúrico, tem 3 aqui elementos, né? O gás carbônico, que é o CO2, tem 2 elementos. E aí tem mais de uma substância composta. Substâncias compostas, na definição macroscópica, seriam substâncias que podem se decompor em outras. A água poderia se decompor em hidrogênio e oxigênio. Beleza? Tá bom? Só que a definição microscópica a gente pode falar, observando na sua representação, que seriam diferentes, formadas por mais de um elemento químico. E a gente classifica as substâncias assim. Para fechar, já que a gente falou sobre as fórmulas, a gente vai falar também sobre a identificação. O principal método que a gente vai falar agora é sobre um gráfico específico, que é muito presente nas provas, que é sobre o gráfico de identificação de substâncias. É um gráfico de mudanças de estados físicos. Veja bem, um gráfico, nesse caso, que mostra o aquecimento. Vamos só observar esse gráfico. Esse gráfico, no eixo Y, eu tenho a temperatura e aqui eu tenho o tempo. E se está subindo, significa que nesse gráfico ocorre o aumento de temperatura com o passar do tempo. Está subindo. Existe o gráfico descendo da mesma forma também. Esse é um dos gráficos que a gente utiliza para identificar uma substância. Por quê? A temperatura tende a aumentar, né, em inclinações diferentes dependendo da substância. Porque é o quanto ela aumenta de temperatura dependendo de quanto você fornece de calor. Mas toda vez que uma substância ela começa a mudar o seu estado físico, todo o calor fornecido vai ser utilizado não mais para aumentar a temperatura, vai ser utilizado para mudar o estado físico. Então o tempo continua passando, calor continua sendo absorvido, mas a temperatura não muda. Se você reparar aqui, ó, em todo momento a temperatura está aumentando. Chegou aqui, ó, nessa etapa, ela cria o que a gente chama de primeiro patamar. Nesse patamar, nesse tempo aqui, ó, a temperatura não muda. A
temperatura continua a mesma, né? É uma constante, significa que ocorreu uma mudança de estado físico. E se você consegue visualizar que tem duas mudanças, a primeira é que o material sólido indo para um material líquido, e na outra é um material líquido indo para material gasoso. Beleza? Então a gente pode utilizar esse gráfico aqui para identificar a formação desses dois patamares aqui, ó. Esses dois patamares aqui dentro da sua estrutura representa que eu tenho uma substância, porque toda substância tem que ter as propriedades físicas bem definidas. Ponto de fusão e ponto de ebulição são uma delas. São duas delas, na verdade, se você pensar assim. Tá? Esse gráfico cai bastante de visualização, algumas perguntas como, por exemplo, qual o tempo em que ocorreu a fusão ou em temperaturas diferentes aonde está o material, é simplesmente a visualização, né? Nesse momento aqui a substância está no estado líquido, nesse momento aqui a substância está no estado sólido, porque eu tenho 3 etapas e aqui eu consigo discernir bem, aqui está no estado gasoso. Beleza? Então, a gente fecha todo esse papo de substância, toda essa contextualização de substâncias e a gente parte para a próxima parte de aspectos macroscópicos, onde eu falo quando tem mais de uma substância. Materiais formados por mais de uma substância. Beleza? Até a próxima, povo!